com a gente. Então nós vamos falar hoje sobre crenças limitantes. Então essa é a semana para a gente superar essas coisas que arrastam a gente para baixo, que prendem a gente, que nos impedem de agir, de se movimentar, de buscar as coisas. Nós começamos falando da procrastinação. E vocês vão concordar comigo que tudo isso que nós estamos trabalhando essa semana, uma coisa vai puxando a outra. Segunda-feira, procrastinação. Aquele negócio de acordar e deixar para fazer amanhã. Hoje eu estou com a cabeça doendo, hoje tá chovendo e assim vai. Aí na terça-feira nós trabalhamos o quê? Também que tem a ver? Desculpas, vencendo as desculpas. Quando eu não tenho convicção em relação ao que eu quero, ao que eu vou fazer hoje, aí eu começo a arrumar desculpa para deixar para amanhã, para deixar para depois. Aí ontem nós trabalhamos a inércia, trabalhamos vencendo a inércia. Olha, vencer a inércia, deixar de procrastinar, deixar de ter desculpas, tudo tem uma coisa a ver com a outra. Hoje nós vamos trabalhar de algo que provoca tudo isso, crença limitante. E amanhã nós vamos trabalhar os nossos medos, amanhã nós vamos aprender a vencer os nossos medos. Então, o que são crenças limitantes? Nós temos crenças positivas e crenças limitantes. As crenças limitantes são crenças que a gente tem aqui na cabecinha, sobre nós mesmos, sobre você mesmo, sobre você mesma, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. E essas crenças te limitam a ser, fazer ou ter o quê? Aquilo que você quer ser, quer fazer ou quer ter. Entenderam? Não era para entender mesmo. Eu queria dizer o seguinte, que na prática, crença é aquelas coisas que colocam na cabeça da gente. E de repente não é bem o que colocam na cabeça da gente. Muitas vezes essas crenças somos nós mesmos que colocamos na nossa cabeça e passamos a acreditar nisso. E aí a gente começa a falar e quando eu falo, a primeira pessoa que ouve sou eu mesmo, sou eu mesma. Então assim, eu começo a passar uma mensagem para mim, tipo assim, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu sou um estúpido, eu sou uma estúpida. Eu vou falando isso para mim, até de repente eu começo a acreditar que eu sou assim mesmo. Eu preciso de mais qualificação para ser promovido. Eu preciso ter todas as respostas. Será que precisa mesmo? Será que precisa mais qualificação mesmo? De repente você já é o maior especialista naquilo que você faz, e aí você botou tanto na sua cabeça que você precisa aprender mais alguma coisa, que aí você passa a acreditar nisso. Eu conheço muita gente que trabalha nessa área que eu trabalho hoje, como treinadores, como consultores, que ficam fazendo curso e nunca colocam em prática, porque sempre está pensando e criou uma crença na cabeça que tem que estudar mais. Eu vou fazer mais um curso, aí eu vou começar a atender pessoas, por exemplo, com mentoria, com coaching. Eu preciso estudar tal coisa, porque eu vou dar um treinamento e alguém pode me perguntar sobre isso. Espera aí, gente. Coloca na sua cabeça e vem de dentro aqui, eu estou pronto, eu estou pronta, e vá para a ação. Vá para a ação e você vai automaticamente mudar alguma coisa que você de repente tenha colocado na sua cabeça. E existem algumas maneiras muito simples e práticas para a gente mudar isso. Primeira coisa, se você tem uma crença que você, por exemplo, eu não sei falar em público, eu não sei redigir, eu vou até falar sobre essa questão de saber fazer redação, redigir, ter correspondências, essas coisas. Aí você para pensar, será que realmente eu não sei falar em público ou eu tenho essa limitação?
E você com certeza vai encontrar alguns momentos em que você teve essa disposição, que você teve essa capacidade. E aí você começa a mostrar para você mesmo que de repente não é bem assim. E aí você se encoraja a fazer algo que você achava que não era capaz de fazer. Outra coisa que nos ajuda muito a trabalhar, a mudar crenças, é você olhar de posições perceptivas diferentes. Tem uma técnica poderosíssima na PNL que chama-se posições perceptivas. É você olhar as coisas de pontos de vista diferentes. Você olhar no seu ponto de vista, você sair e olhar de outro ponto de vista, para você ter outra visão. De repente você vai descobrir coisas que você não estava percebendo. E de repente vai cair a ficha e falar, peraí, não, esse negócio não é desse jeito que eu achava, não. E eu posso superar isso, e eu posso fazer diferente. Einstein já falava, se você quer resolver um problema, saia do problema. O John Grinder fala muito isso para a gente nas aulas, nas mentorias, nas aulas de treinadores, sobre isso. É você sair numa posição dissociada e olhar de fora. Quando você olha de fora, você começa a ver muita coisa que você não estava vendo, porque você estava absorvida pelo problema. Então, uma das maneiras é sair e olhar de fora, com posições perceptivas diferentes. Outra coisa também que nos ajuda muito a mudar essa questão de crença limitante. Pessoal, eu estou achando muito pouco coraçãozinho hoje. Vocês não estão gostando do que eu estou falando, não? Vocês não estão descobrindo junto comigo como é que a gente vai trabalhar essas crenças? Ah, estou vendo. E aí, eu quero até perguntar, a Madalena trouxe aqui para mim, pergunta se tem practitioner aí, tem practitioner aí? Practitioner conhece e sabe trabalhar com técnicas, essa questão de ressignificar crenças limitantes, não é? Tem muito practitioner aí? Deixa eu ver. Cadê os practitioners aí? Ah, o Davidson, meu amigo Davidson, conversamos muito hoje. O Davidson, gente, é de um lugar que vocês vão encher os olhos quando eu falar. O Davidson é lá de Natal. Para e sente a brisa, aquele sol. É brincadeira, hein? Então, gente, você pode trabalhar a questão de desenvolvimento de habilidades. Às vezes você instala uma crença limitante na sua cabeça em função de você não ter trabalhado, você passa a acreditar que não tem capacidade para alguma coisa, sem sequer ter se preparado para isso. Às vezes você não se preparou, se sente inseguro e começa a dizer para você que você não é capaz. Aí eu vou falar uma coisa, é aquilo que eu falo todo dia, paga o preço, para e se prepare, treine, estude. E aí você vai lá e vai fazer e vai, de repente, constatar aqui que aquilo era só coisa da sua cabeça. Então pense nisso, se prepare acreditando que você vai mudar, que você vai mudar. Outra coisa que nos ajuda muito é assim, às vezes eu quero alguma coisa e começo a falar para mim mesmo que de repente eu não vou conseguir, que vai ser difícil. Sabe o que está faltando? Está faltando convicção em relação ao que você verdadeiramente quer. Está faltando você parar, fechar os olhos e respirar e sentir a emoção de conquistar aquilo que você quer. E aí, você fortalecendo o seu objetivo, você vai se encorajar e vai derrubar essa crença de que você de repente não seria capaz. Outra coisa que você pode parar para pensar é assim, eu acredito que eu não consigo isso, ou sou aquilo, ou sou aquilo outro. Será que você sempre acreditou nisso? Será que você, se você for lembrar, eu convido vocês a se lembrarem lá de trás, 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás, as crenças que você tinha.
E que de repente hoje, com a sua experiência, com tudo que você já viveu, você olha para aquilo e fala assim, que coisa, gente. E eu acreditava nisso. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. As crenças vêm muito, muito do que a gente fala com a gente mesmo. Eu sempre gosto de falar, já gravei vídeos falando sobre isso, é assim, quando você para conversar com você mesmo, com você mesma, essa conversa é boa. Você fala coisa boa para você, você tem gratidão por quem você é, pelo que você faz, você tem gratidão pela sua família, pelo seu trabalho, por quem você é. E você falando com você mesmo, com você mesma, você sai encorajado, encorajada dessa conversa interior. Você sai melhor do que você entrou quando você para esse diálogo interno com você mesmo, com você mesma. Parte daí, gente, parte daí. Eu aprendi com a Carmen Bostic, a esposa do John Grinder. Eu fiz um curso de coaching com o novo código da PNL com ela e com o Grinder. E ela nos ensinou a fazer, sabe o quê? Falou assim, ó, escala a sua seleção interna. O que é escalar a sua seleção interna? É você ouvir as vozinhas interiores que você tem e dar nome para cada uma delas. E aí você vai sempre valorizar e ouvir aquelas vozes que te impulsionam. E aquelas vozezinhas que te levam para baixo, você dá um nomezinho para ela e todas as vezes que ela vier, você fala carinhosamente com ela, olha, eu te agradeço por você me proteger, por você querer o meu bem, mas eu não preciso de você. Todas as vezes que vem aquela vozinha que te desencoraja, que te limita, fale o nome dela, agradeça pela boa intenção dela querer te ajudar e diga que você não precisa mais dela. E sempre que a voz positiva vier, valoriza, se encha de energia. Assim, você vai ter uma seleção interior que vai te impulsionar, que vai te fazer superar a procrastinação, que vai te fazer superar as desculpas, que vai te fazer superar a inércia, que vai te fazer ressignificar as crenças limitantes. Então, esse processo de crença é assim, ó. Eu fiz até o quadro aqui, ó. Então, a crença, olha aqui. A crença, se você tem uma crença de que você não consegue fazer alguma coisa, o que vai acontecer? Ela vai impactar o seu potencial, porque ela vai limitar o seu potencial, que vai limitar a sua ação, que vai te trazer um resultado que você não deseja, ou nem vai chegar a nenhum resultado. Ou seja, a sua crença é que vai ser responsável pelo seu resultado. Se você tem uma crença ou crenças poderosas, você vai acreditar no seu potencial, porque a crença poderosa sua te dá segurança para acreditar no seu potencial. Acreditando no seu potencial, você vai se colocar em movimento, vai se colocar em ação e o seu resultado vai ser altamente positivo, porque ele é diretamente ligado ao poder das suas crenças. Olha como é que é esse processo. Então, mais uma vez, eu quero falar com você. Escale a sua seleção que te impulsiona. Converse conversas positivas com você mesmo, com você mesma. Automaticamente você vai começar a ressignificar suas crenças. E você vai ver o quanto você é capaz. O quanto você vai se superar e fazer as coisas. E vai descobrir que estava tudo na sua cabeça só. Que na realidade você tinha potencial. Sabe uma coisa? Um dia uma coach minha chegou para a sessão falando assim, eu estou acabada hoje porque eu tinha que fazer a defesa de um projeto que eu já estudei, que eu já levantei todas as informações, mas eu não sei redigir.
Eu não sei redigir. E aí agora eu estou com as informações, mas eu não sei redigir. Aí eu falei para ela, vamos fazer uma coisa? A sua tarefa de hoje para amanhã vai ser o seguinte: amanhã cedo você vai chegar na sua empresa, vai sentar na sua mesa e vai fazer esse expediente. Vai redigir tudo porque você já está com a informação pronta. Eu não quero que você pense em nada. Você vai chegar lá e vai fazer a redação. Aí depois você me manda um zap me contando como é que foi seu dia. Aí, olha a satisfação dela me contar depois. Zé, puxa vida, eu fiz uma redação perfeita, eu elenquei os pontos, eu fiz a defesa, foi bom demais. O que aconteceu? Ela tinha na cabeça dela que ela não sabia redigir. E ela, ao não parar para pensar se ela sabia ou não sabia, ela chegou e fez. E aí ela mostrou para ela mesma que ela sabe sim redigir, que ela é uma boa redatora, e ela já esqueceu disso, porque nós evoluímos no processo e nunca mais tivemos que falar sobre isso. Então é aqui, ó, fortaleça suas crenças, porque você vai fortalecer o seu potencial, você vai ter ações efetivas e os seus resultados vão ser superiores. E eu deixei aqui, ó, a pirâmide de níveis neurológicos. Eu trabalhei com vocês a pirâmide de níveis neurológicos na terça-feira, quando a gente falou de desculpas, não foi isso? Eu falei da identidade, das crenças e valores, a capacidades, habilidades, comportamento e ambiente. O que eu falei naquele dia? Que tudo que eu altero aqui em cima, eu impacto para baixo. Então, se tudo que eu mexo aqui em cima, eu impacto aqui embaixo, eu estou com crenças aqui em cima, crenças e valores, então as minhas crenças, elas impactam a minha capacidade e as minhas habilidades, automaticamente impactam o meu comportamento. Então, se eu mexo aqui nas minhas crenças, se eu ressignifico as minhas crenças aqui, automaticamente eu vou ter outra capacidade, desenvolver outras habilidades e vou ter outros comportamentos alinhados com a ressignificação das minhas crenças aqui, que vão estar alinhadas automaticamente com a minha própria identidade. Captaram a ideia, gente? E como eu falei de practitioners, nós trabalhamos na PNL uma série de técnicas poderosíssimas para trabalhar casos mais graves, vamos dizer assim, de crenças. Agora, de uma maneira geral, é questão de você aprender a se conhecer, fortalecer o seu diálogo interno, quebrar, se desafiar, se colocando em movimento, que você vai ver que a maioria das coisas está só na sua cabeça. Eu gosto muito de, ao falar de crenças, trazer o exemplo do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, uma coisa que ele fazia, ele chegava num lugar, numa cidade para correr, ele ia para o autódromo e dava uma volta caminhando pela pista, olhando todos os detalhes da pista, a altura da zebra, como é que é aquela curva, observando todos os detalhes. Aí tem um documentário dele que é o Damon Hill, que era um piloto que correu na época do Senna. O Damon Hill falava assim, o Senna, ele entra na curva acima do limite e ele acredita que ele vai sair da curva. Ele acredita que ele vai sair da curva. Aí, sabe por que ele acredita que ele vai sair da curva? Porque ele sempre andou no limite acreditando na capacidade dele. Segundo, que ele foi lá olhar antes. Ele foi lá olhar a altura da zebra, ele foi lá olhar o desnível do asfalto, por exemplo, para se preparar, para ter essa confiança e saber exatamente onde ele ia botar o pé no freio e de que forma ele ia entrar naquela curva. Outra coisa que é muito forte para mim, tem um documentário do Senna que se chama O Direito de Vencer. O direito de vencer. Isso é algo muito forte, gente. O Senna acreditava que por tudo que ele fazia, pelo trabalho que ele fazia,
por todo o propósito que ele tinha, que ele levava para as pistas, ele tinha o direito de vencer. Aí eu pergunto para você, quando você para, fecha os seus olhos, você com você mesmo, com você mesma, você acha que você tem o direito e você merece atingir o objetivo que você quer? Você acha que pelo seu esforço, pela sua dedicação, você merece conquistar o que você quer? Se você acha isso, eu vou dizer uma coisa, o resto é consequência, porque você com certeza vai atingir esse objetivo seu. É uma coisa que eu acredito com muita força, vamos dizer assim, do fundo da alma, que tudo que eu conquistei é consequência do meu esforço, da minha dedicação, da vontade. Eu já contei em algum momento para vocês sobre como eu carreguei a tocha olímpica. Quando eu vi essa tocha olímpica passar aqui por Brasília, eu olhei e falei assim, eu sou maratonista, eu mereço carregar essa tocha. E eu virei o mundo e o universo me trouxe a tocha, e hoje eu tenho muito orgulho de ter a tocha olímpica lá no meu escritório, porque foi algo que eu sonhei e lutei para conseguir. Até o Ministério do Esporte falar assim, nós temos a honra de convidá-lo para carregar a tocha. Então, isso aí são as crenças positivas que te impulsionam. Então, todas as vezes que vier alguma coisa negativa, busque o positivo. Eu me desafio 26 maratonas. 26 maratonas. Primeira coisa, para correr uma maratona 42 quilômetros, a primeira coisa que o maratonista tem que ter é a crença de que ele é capaz de fazer. É a crença de que ele é capaz de fazer. Depois, ele desenvolve a capacidade, treina um ano inteiro, 6 meses, 6 dias por semana, desenvolvendo a habilidade, porque ele acredita que se ele fizer isso aqui, ele vai conseguir. E está alinhado com o maior aqui, que é a identidade do maratonista. Captaram a ideia, gente? Eu quero que vocês saiam daqui hoje, e eu falo isso com muita força, com muita energia, e eu quero passar isso para vocês, acreditando em vocês, acreditando na sua capacidade e acreditando fortemente que você vai conseguir atingir todos os seus sonhos e todos os seus objetivos. Sabe por quê? Porque você merece isso, pelo seu esforço, e seja grato, seja grata a quem você é e a tudo que você já conquistou e a tudo que você tem para conquistar. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: nós lançamos ontem aqui, ó, eu lancei ontem com vocês. Vamos juntos? Eu chamo todo dia. Vamos juntos para que você seja a melhor opção sempre. Você seja aquela pessoa que os outros olham e falam assim, é essa pessoa, é esse cara ou essa cara que a gente precisa. É esse que vale a pena estar perto. É essa pessoa que sabe o que quer. Então, eu voltei aqui só para dizer para vocês o seguinte, que ontem, eu digo com uma satisfação muito grande, ontem, logo depois que nós terminamos a nossa live, nós já tivemos inscrições suficientes para garantir a turma. E nós estamos com o carrinho aberto até hoje, R$ 23,59, mantendo a mesma promoção, hashtag 742, R$ 742 em 12 meses. E eu vou dizer verdadeiramente para vocês, o carrinho vai fechar hoje, R$ 23,59. Nós temos ainda algumas vagas. Se a gente fechar o carrinho hoje com alguma vaga ainda, amanhã o carrinho vai ficar aberto também até as R$ 23,59, só que com preço normal do programa Vamos Juntos, que é 997. Então, você pode garantir hoje, se você aprendeu nessa semana toda a vencer a procrastinação, as desculpas, a inércia, e aprendeu hoje a vencer suas crenças limitantes, aperta o dedo aí. Eu já falei que não tem risco nenhum, porque se você dentro de 7 dias achar que não é para você, eu aperto o dedo de cá e devolvo o que você pagou sem nenhum problema, e nós vamos continuar junto nas lives, no movimento, no crescimento da carreira.
Tá bom, gente? Então hoje até as R$ 23h59, com preço promocional R$ 742. E se tiver vaga, e amanhã até a hora que tiver vaga, e é só amanhã, 997, tá bom? Gente, mais uma vez, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês, por estar todo dia com a gente. E eu quero anunciar aqui, na semana passada a gente estava sorteando 5 livros todo dia para quem estava participando com a gente. E o último dia nós não divulgamos. Eu quero dizer que a Elaine Vieira, a Ângela Severo, puxa, que satisfação, gente, vocês serem premiadas. A Eugênia Torres, a Amanda Braga e o Ivan Cardoso também foram premiados. Passei a tarde inteira hoje autografando com muito carinho cada livro e segunda-feira nós encaminharemos pelo correio os 25 livros da semana passada para cada um dos premiados. Tá bom, gente? Um abração para todo mundo. Amanhã nós vamos juntos vencer os medos. Ah, Zé, mas amanhã é feriado, é dia do trabalho. Ótimo! Dia do trabalho é dia de trabalhar, é dia de manter o movimento, é dia de olhar para frente e acreditar no futuro que nós estamos construindo juntos, não é isso? E para terminar, como sempre, o que eu vou dizer? Vamos juntos, gente! Grande abraço!